já começo a edição de hoje com um assunto que costuma ser polêmico: inveja, né? Embora tenha uma conotação extremamente negativa, trata-se de um sentimento comum. Todo mundo já experimentou ter inveja ou se sentir invejado em algum momento da vida, né? Mas como lidar com isso? Será que dá para enxergar a inveja de uma forma menos pesada, mais natural e melhor? Até aprender com ela, né? Vamos descobrir no Papo de Quinta. Vai render esse assunto ou não vai? Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Laís Carvalho. Bom dia, Laís, seja bem-vinda. Bruna, muito obrigada. Vamos conversar sobre esse assunto. E para o nosso papo ficar completo, claro que eu conto com a sua participação. Então você vai me dizer no nosso WhatsApp se você tem inveja de algo ou de alguém. Será que alguém vai se denunciar assim, hein, Laís? Não sei, vamos ver. Se você sabe lidar com esse sentimento, se você convive com pessoas invejosas, tudo isso, me conta tudo, tá? E aí você manda sua mensagem para o nosso zap, é o 991050400. Vamos partir do conceito, Laís. Vamos lá. O que é inveja? Explica aí pra gente. É um sentimento, gente, diferente de uma emoção. Porque uma emoção, como por exemplo a raiva, o medo, a alegria, acontece dentro do nosso corpo, é um processo fisiológico que a gente não consegue controlar. Mas a diferença entre as duas coisas é que um sentimento a gente não só sente a emoção, mas a gente se explica, a gente usa a linguagem para dar um significado a isso. Então a inveja, ela tem essa conotação muito negativa socialmente falando, né? Porque a definição dela traz essa coisa do querer tomar algo de alguém para si. Né? Então a gente tem várias definições do dicionário para ela, mas esse sentimento é algo muito inerente à nossa condição humana. Né? Então esse conceito da inveja sendo um sentimento é uma coisa importante, porque cada pessoa vai dar um significado diferente para ela, né? Mas a gente entende isso como uma vontade, um desejo de ter algo que o outro tem e de repente eu não tenho. Entendi. Então, conceitualmente. Você falou que é inerente ao ser humano, então todo mundo sente inveja em algum momento da vida ou sempre, Laís, é assim? Tem coisa que a gente não consegue fugir, né? E isso é uma dessas coisas. A gente não vai poder fugir de sentir a vontade de ter aquilo que o outro tem. Né? E naturalmente acontece quando as nossas necessidades podem não estar sendo atendidas naquele momento e daqui a pouco a gente olha que uma outra pessoa tem e tem vontade de obter aquilo, nesse momento já estamos sentindo inveja. Eu achei que o pessoal não ia se declarar, não, se denunciar, mas já tem muita gente aqui Já no nosso tem. WhatsApp trazendo um pouquinho de relatos e experiências pessoais. Estou achando o máximo. Muito bem. A nossa telespectadora disse que sim, que tem muita inveja de famílias unidas, porque a dela é muito pequena, mas muito desunida. Reconhecer é um passo importante, Laís? Nossa, muito. Até porque nós não precisamos fazer essa diferenciação de bom e de ruim nesse momento. Agora, né? Ela está falando que sente inveja de uma família unida. Eu fico me perguntando, será que ela sente inveja? Será que a palavra é essa? Ou será que ela sente um desejo muito grande de ter uma família unida? Porque existe uma diferença nesse sentido. Né? Se o direcionamento para o outro é, nossa, eu queria que a minha família fosse assim, eu sinto vontade, e aí eu tenho inclinação para isso, pode ser também outras coisas, não necessariamente inveja, pode ser um desejo muito grande, né? Eu posso estar muito direcionada para aquilo, não necessariamente querendo tomar aquilo para mim. Né? A inveja é sempre quando você quer tirar de uma pessoa para ter, é isso? Ou não necessariamente também? Não necessariamente, mas quando a gente percebe que a gente fica naquele looping de, ai, fulano, entra em movimentos comparativos, nossa, fulano tem, eu não tenho. Eu queria aquilo que fulano tem. Mas quando a gente usa esse direcionamento, que é a forma legal, né, de usarem, a perceber essas inclinações da inveja, reconheci, primeiro passo, legal, o que o outro tem que eu gostaria de ter? Ai, uma família linda. O que eu tenho feito para ter uma família linda? Entendi. Né? Como é que às vezes está fora do nosso controle, está fora da nossa gerência. Então, eu não tenho como ter uma família unida porque a minha família briga demais, porque a minha família não tem uma comunicação bacana, porque as pessoas são agressivas, são violentas. Mas a gente não forma uma família, a gente não escolhe uma pessoa para formar uma família, um parceiro, uma parceira. Então, por que não isso ser um ponto de partida que vai nos orientar para conseguir aquilo que é tão importante para nós?
Entendi, ó, já Farol. começamos as reflexões também. E precisa ser feito, né, essa reflexão, essa autorreflexão, mas também um olhar mesmo para o todo, né, Laís? Ah, fulano tem, mas o que que fulano fez, né? Qual foi a escadinha que ele subiu para isso, né? Eu adoro esse caminho, Bruno, porque às vezes nós ficamos muito aprisionados na ideia de que o outro tem uma coisa que a gente nunca vai conseguir conquistar. E aí eu fico me perguntando, será que a gente não consegue conquistar ou será que a gente está dominado por aquele pensamento que diz, olha, isso não é para você, sabe? Então, de repente, é uma forma muito importante de usar a inveja como um farol. Se eu tenho, ai, nossa, a Bruna é maravilhosa, ela apresenta um programa de TV, eu quero muito fazer isso. Então, quais são os passos que a Bruna seguiu, qual foi a faculdade que ela fez, quais foram os contatos dela, né? Que, de repente, que coisas legais que ela foi aprendendo ao longo do caminho, como é que ela tem essa dicção maravilhosa? Então, a gente pode olhar para isso e pensar, bom, talvez eu precise dessa habilidade, como é que eu vou fazer para conseguir chegar nesses espaços? Mas quando a gente se convence que, é muito difícil, a Bruna já, com certeza já nasceu assim, ela é maravilhosa, ela nasceu assim, então pronto, não é para mim. Aí a gente entra num espaço onde a inveja começa a ficar muito tóxica, né? E como um lixo, ela vai soltando aquele chorume, assim, sabe? E intoxicando tudo que está ao redor. Ele paralisa, né? De certa forma Sim, também. e às vezes até prejudica intencionalmente a outra pessoa. Outras pessoas, pois é. Trazendo aqui mais relatos, uma telespectadora pediu para não ser identificada, né? Ela se sente invejada, pelo que eu entendi. E quando a inveja vem da família, o que é que pode ser feito, né? Ou então dentro do contexto familiar. Eu também sinto inveja, mas não é para o mal. Quando eu vejo algo que não recebo carinho, um reconhecimento do meu esposo, por exemplo, eu sinto inveja de outras pessoas que recebem isso. É um contexto também muito comum, né, Laís? Sim. Olha que legal isso aí que ela está trazendo, porque é um balizador para a gente entender a função dessa inveja. Então, eu gosto sempre de me perguntar qual a função das emoções, dos sentimentos. Então, ela percebe que as pessoas a invejam, né? E isso é uma coisa que a gente não consegue bloquear, mas a gente consegue perceber. Se as pessoas nos fazem críticas muito pesadas, se as pessoas estão buscando botar a gente para baixo, né? Se você sempre observa da sua família esse comportamento de, ao invés de te apoiar, de te cuidar, de acabar te trazendo para um espaço de medo e dúvida, então é muito importante a gente se proteger, evitar conversar coisas que são muito íntimas, evitar trazer detalhes de coisas que foram acontecendo, que foram legais, né? Exatamente para se proteger um tanto, né? Das pessoas que estão ali tendo esse trabalho. Né? E conversar sobre isso, dizer para as pessoas da família como você se sente, ou se de repente essa família não tem diálogo, a gente entender que determinadas coisas vão precisar ficar mais guardadinhas para nós e para aqueles que a gente consegue confiar e sentir que nos apoiam, isso é importante. Sim. Né? E mesmo que isso seja a família, nem sempre, gente, a família é o lugar de resguardar. Esse é outro dia de papo de quinta, Eu acho que a gente pode até falar sobre isso por aqui também, somente pegando essa temática. Porque a gente cresce com aquele conceito de que família é sagrada. E para algumas pessoas é mesmo. Mas tem pessoas na família que não são, né? Não são pessoas bacanas ou que vão trazer, agregar mesmo de alguma forma. Pelo contrário, vão te destruir. E só porque é da sua família você vai manter esse vínculo? Isso mesmo, por uma questão muito cultural, né? E até estruturante, assim, vem muita estrutura dogmática das religiões, de maneira geral. A gente percebe essa inclinação para entender a família como um espaço onde a gente não vai poder botar limites, se afastar, porque fulano é minha mãe, porque esse criança não sei quem. Então, a gente precisa entender que algumas pessoas fazem um papel de adoecimento na nossa vida. Então, para que a gente possa ter saúde emocional, é preciso saber escolher. Mas, realmente, isso é um dia, assim, de uma pauta só para isso. A gente e, às vai vezes, conversar. se a inveja vem da família, nem sempre a gente precisa ficar dentro... muitas vezes a gente precisa se proteger mesmo e nem sempre a gente vai precisar passivamente aceitar essa questão. Mas quando ela fala sobre que ela sente inveja de pessoas que têm reconhecimento, que o marido, né, olha ali, que cuida... isso é importante para que não só ela balize para onde ela vai levar o relacionamento dela, né? Será que isso é uma coisa que está sendo deixada de lado ou esquecida? De repente a pessoa já se resignou. Resignar, gente, é desistir de lutar, tá? Então a pessoa já se resignou, ali, não, a vida é assim mesmo. E está aparecendo nos diálogos do casal para que essa relação seja trabalhada, para que essa relação seja modificada para melhor, dá trabalho, relacionado a trabalho. E a gente precisa lembrar disso. É verdade. Então, a inveja pode ser um farol. Presta atenção.
Mais uma, na verdade é que eu tô vendo que se repete em alguns comentários que chegaram aqui no nosso WhatsApp, aquela frase clássica, inveja mata. E aí, Laís, é verdade, inveja mata? É tão ruim assim? Pra quem sente ou pra quem é invejado? Eu acho que se a gente não souber identificar as pessoas que nos fazem mal intencionalmente, isso pode nos deixar ameaçados. E quando nós estamos percebendo que estamos sentindo muita inveja, que essa inveja ela tem ultrapassado limites no sentido de você perceber que está fazendo coisas intencionais para machucar outras pessoas, isso pode ser um perigo, sim. Mas o matar pode ser metafórico, né? O matar pode ser matar de raiva, matar de tristeza. Entendi. Purgar, você fazer a pessoa ficar ali no inferno astral. Então, sim, se o comportamento não for observado, ela pode fazer muito mal. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. É o tempo que você vai amadurecendo a temática aí também na sua cabecinha, fazendo essa autorreflexão que a gente propôs aqui também no comecinho do Papo de Quinta, enviando suas dúvidas pra gente, um relato, sua opinião, no 991050400. Volto já, viu, Laís? Ok, vai. Adorei.